Novo aumento na gasolina nos postos é o quinto de 2021. Jair Bolsonaro anuncia redução de tributos nos combustíveis. Mais de 15 milhões de reais arrecadados até agora em Criciúma com o IPTU. As ofertas de emprego disponíveis em Criciúma e região. Pacientes com Covid-19 de Santa Catarina são transferidos para o Espírito Santo. Governador Carlos Moisés se reúne com órgãos de controle do Estado. Em São Paulo, aumentam as restrições no enfrentamento ao coronavírus. Auxílio emergencial deve ser prorrogado pelo governo federal. Cruz Vermelha realiza campanha para a produção de fraldas. E o aumento das vendas online e das lives durante a pandemia. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 2 de março de 2021, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O dia começou com mais aumento nos combustíveis. O reajuste foi aplicado hoje nas refinarias. É o quinto, só nesse ano. Gasolina, óleo diesel e gás de cozinha passam a custar mais caro nesta terça-feira nas refinarias da Petrobras. O litro da gasolina ficou 12 centavos mais caro, um aumento de 4,8%, e passou a custar R$ 2,60 para a venda às distribuidoras. O aumento do óleo diesel foi de 5%, ou seja, 13 centavos por litro. O preço para as distribuidoras passou a ser de R$ 2,71. Já o gás liquefeito de petróleo, GLP, conhecido como gás de cozinha, ficou 5,2% mais caro. O preço do GLP para as distribuidoras será de R$ 3,05 por quilo, ou seja, R$ 36,69 por 13 quilos, ou R$ 1,90 mais caro. Lembrando que o preço informado pela Petrobras se refere ao produto vendido às distribuidoras. Até chegar ao consumidor final, o preço do combustível sofre o acréscimo de impostos, o custo para a mistura obrigatória de biocombustíveis e os custos e margens das distribuidoras e postos de gasolina. Em Criciúma e na região, a gasolina chega hoje na casa dos R$ 5,12. Mas pode ter mudança também nesses valores. O presidente Jair Bolsonaro assinou medidas para aliviar o bolso do consumidor em relação à conta de energia elétrica e também para reduzir a zero as alíquotas do PIS/COFINS, do óleo diesel e do gás de cozinha. As informações são de Brasília, do repórter Glauco de Queiroz, da TV Brasil. O governo federal, ele reduziu a zero as alíquotas do PIS/COFINS sobre a comercialização, também importação do óleo diesel e também do gás de cozinha em recipientes de até 13 quilos. Em relação ao diesel, a redução vale de março a abril deste ano. Em relação ao gás, a medida é permanente. O objetivo é amenizar os efeitos aí da alta dos preços desses produtos, impactada essa alta aí pela cotação do dólar, também pela variação do preço do petróleo no mercado internacional. Como forma de compensar essas receitas, o governo alterou regras do IPI para alguns setores. Ainda na área econômica, Bolsonaro sancionou uma lei que ameniza os efeitos da pandemia sobre o setor elétrico. E essa lei prevê remanejamento de recursos aí para reduzir o valor da tarifa para os consumidores e prevê ainda a conclusão da usina nuclear de Angra 3. E por fim, na área da saúde, Bolsonaro sancionou também uma lei que autoriza o executivo a aderir ao programa COVAX Facility da OMS para assegurar ao Brasil acesso a doses da vacina contra o Covid-19. A lei também facilita a negociação coletiva de preços do imunizante. Já regularizou seu IPTU em Criciúma? A cota única venceu na última sexta-feira. Já foram arrecadados mais de 15 milhões de reais com a primeira parcela e a cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU 2021, que venceu na última sexta-feira. Só no dia do vencimento foram arrecadados 5 milhões e 800 mil reais do imposto. No mesmo dia também venceu o prazo para pagamento da taxa de alvarás. Segundo o secretário municipal da Fazenda, Celito Cardoso, foram lançados 43 milhões de reais em guias de IPTU para esse ano.
As guias podem ser emitidas pelo site iptu.criciúma.sc.gov.br. Os carnês também podem ser retirados gratuitamente no PROCON, nas 3 intendências do Rio Maina, Santa Luzia e Quarta Linha e nos cartórios. O pedido de isenção do IPTU pode ser feito até o dia 31 de março. O requerimento deve ser feito presencialmente no setor de arrecadação, sendo necessário levar documentos e atender os requisitos, como ser aposentado ou pensionista ou comprovar baixa renda. Para aqueles que querem fazer a renovação da isenção do IPTU, basta se dirigir ao Paço Municipal com os seguintes documentos: cópia de carteira de identidade e CPF, comprovante da isenção do ano anterior, comprovante de residência e comprovante de renda de todos os que moram na residência. A seguir, com hospitais lotados, pacientes de Santa Catarina são transferidos para o Espírito Santo. Para você que procura uma vaga no mercado de trabalho, nós vamos conferir agora as ofertas de emprego disponíveis na região. Torneiro mecânico, designer gráfico, vendedora, suporte TI, motorista, auxiliar de logística, secretária, monitorador de sistemas, farmacêutico, técnico de informática, técnico em eletrônica, soldador, professor de inglês, babá, crediarista, assistente comercial, cozinheira, representante comercial, televendas, biomédico, assistente de auditoria, motorista de ônibus, programador Java Web, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de controladoria. Interessados devem buscar mais informações por meio do site da Associação Empresarial de Criciúma, o www.acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Em Santa Catarina, o sistema de saúde segue operando no limite no enfrentamento ao coronavírus. O estado bateu recorde de ocupação de leitos de UTI nesta segunda-feira, com taxa máxima de 99%. Até a noite dessa segunda-feira, mais de 260 pacientes aguardavam na fila por um leito de UTI para a Covid-19 em Santa Catarina. Para equilibrar o atendimento, o governo catarinense precisou recorrer a outro estado. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta segunda-feira a transferência de 16 pacientes de Covid-19 para a rede hospitalar estadual do Espírito Santo. O movimento foi acertado após a articulação do secretário André Mota Ribeiro com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. Conforme nota divulgada pela Secretaria, a ação foi coordenada por meio de conversas do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. A medida deve priorizar, nesse momento, pacientes que estão internados no Hospital Regional do Oeste, com indicação para transferência para a unidade de terapia intensiva, a UTI. O transporte será feito de Chapecó nesta terça-feira para uma unidade hospitalar da região metropolitana de Vitória. A Superintendência de Regulação avalia as condições clínicas dos pacientes para formalizar as transferências. O governador de Santa Catarina se reuniu ontem com órgãos de controle do Estado e reforçou o diálogo sobre ações de enfrentamento da pandemia. O encontro foi entre o governador Carlos Moisés e secretários de Estado e os chefes dos órgãos de controle de Santa Catarina, Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado e Defensoria Pública da União participaram da audiência. As instituições haviam recomendado um lockdown por 14 dias na última semana, medida que não foi aceita pelo governo estadual. Durante o encontro na Casa da Agronômica, os representantes do Estado e dos órgãos de controle salientaram a importância desse diálogo. O governador destacou as medidas já tomadas pelo Estado e a necessidade de se aguardar os resultados do decreto que estabeleceu o fechamento dos serviços não essenciais durante os fins de semana. Moisés também reforçou o incremento na fiscalização, com 500 policiais militares atuando exclusivamente nesse enfrentamento.
E o governo de São Paulo também estuda medidas para endurecer as restrições em meio à alta de casos de coronavírus e ocupação nos leitos nos hospitais. A mudança no perfil de internados com Covid também tem a ver com esse cenário. Em julho do ano passado, no pico da pandemia, havia mais idosos ocupando os leitos. Mas hoje, as pessoas de 30 a 50 anos representam 60% dos novos pacientes e exigem maior tempo de UTI. A nova característica dos doentes, que está sendo monitorada com apreensão, faz parte dos estudos do governo de São Paulo, que vê a curva do número de internações aumentar sem parar. Na semana passada, foram 15% a mais do que no auge da Covid-19 em julho do ano passado. Segundo o governo de São Paulo, são motivos suficientes para, se for necessário, aumentar as restrições. Hoje, quem mora na capital paulista já precisa se adaptar às regras da fase laranja e do toque de restrição. Os restaurantes têm que fechar às 8 horas da noite. Os bares só podem funcionar em sistema de entregas. E as pessoas não devem circular nas ruas das 11 da noite às 5 da manhã. A fiscalização durante o fim de semana foi intensa. No estado, ao menos 18 estabelecimentos foram multados por desrespeitarem as novas regras. A Polícia Militar abordou mais de 6 mil pessoas. 4 mil carros foram vistoriados e 157 motoristas autuados por consumo de álcool e recusa para o teste de bafômetro. Os hospitais estão sobrecarregados e, segundo os médicos, não deverá demorar muito para a taxa de ocupação das UTIs chegar a 100%. Diante deste quadro nada animador, o governo decidiu incluir as igrejas como atividade essencial durante a pandemia e seguiu a decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu autonomia para os estados definirem o que não deve ser fechado durante a pandemia. No decreto está escrito que a fé é fundamental para o equilíbrio do ser humano. A seguir, vendas online e lives viram tendência durante a pandemia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira que está quase tudo certo para o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial. Confira na reportagem. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tomou a frente dos anúncios do governo federal e disse que o auxílio emergencial será pago ainda este mês. Lira disse que ficou acertado que o valor será de R$ 250. No fim de semana, o presidente da Câmara se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Também participaram o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, da Casa Civil, Braga Neto, além do general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Segundo o presidente, a reunião durou cerca de 3 horas. Os assuntos tratados foram auxílio emergencial e pandemia. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro falou sobre o encontro. O auxílio emergencial movimenta a economia local. Sim. Está quase tudo certo. Ontem foi uma reunião de 3 horas ontem à noite aqui. R$ 250 por 4 meses. Alguns reclamam, muito pouco. Meu Deus do céu, alguém sabe quanto custa isso para todos vocês brasileiros? E a cesta básica dá para comprar com esse dinheiro? Dá para comprar duas Então, o nome é auxílio, não é aposentadoria. Em conversa com apoiadores na saída do Alvorada, o presidente também falou do enfrentamento à Covid e à pandemia. Disse que uma equipe do governo federal vai até Israel ainda esta semana para conhecer melhor um spray utilizado no combate à doença naquele país. Disse ainda que o Brasil deve ter 22 milhões de doses da vacina ainda em março. Esse spray vai uma comitiva nossa, deve ser quarta-feira para Israel. Porque tinha que acertar a papelada, a gente está fazendo acordos para usar aqui na terceira fase. A gente vai entrar com a papelada junto à Anvisa, né, a empresa. E o que acontece? O cara já está hospitalizado, até entubado. Então não tem, vamos dizer, o que perder. E outra, não tem efeito colateral. Esse mês nós devemos ter, no mínimo, 22 milhões de vacinas. Esse mês. Alguns criticam o Brasil, não me criticam. A vacina, a gente só podia comprar depois que a Anvisa autorizar. Sim, com certeza. Não é só comprar qualquer negócio que aparecer aí. Então, começou a ser
essas vacinas serem certificadas pela Anvisa, estamos comprando. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que serão entregues 140 milhões de vacinas entre março e maio. Nesta segunda-feira, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde se pronunciou dizendo que este é o pior momento da pandemia no país. Em carta, pediu que os governos que tenham ocupação de leitos acima de 85% façam restrições em nível máximo. O CONAS também recomenda que as atividades presenciais sejam suspensas em todos os níveis da educação no país. Pede toque de recolher nacional das 8 da noite às 6 da manhã e também aos fins de semana, fechamento de praias e bares, adoção de trabalho remoto no setor público e privado, barreiras sanitárias nacionais e internacionais e medidas para reduzir a superlotação no transporte coletivo, além de aumentar a testagem e o acompanhamento dos infectados. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde tem uma posição firme hoje no sentido de que, por vivermos o pior momento da pandemia, a gente precisa de duras medidas para conter a circulação de pessoas no país. Isso é indispensável que se tome nesse momento, mas ao mesmo tempo é necessário que a gente tenha também uma preocupação social, que a gente sabe o impacto que isso causa na vida das pessoas. Preocupação com o emprego, com as pessoas não passarem fome, também uma preocupação do secretário de Saúde. Por isso é indispensável um plano de recuperação econômica com retorno do auxílio emergencial, ao tempo em que a gente adota um toque de recolher necessário de se fazer em todo o território nacional. Para isso, a gente tem conclamado governadores, prefeitos e o Congresso Nacional para que tome essa providência. Em Criciúma, a Cruz Vermelha realiza uma campanha para a produção de fraldas, que são doadas à população carente. A repórter Michele Veiga foi conferir. Bom, Débora, a Cruz Vermelha aqui da nossa região está necessitando de doações para continuar as atividades da fábrica de fraldas. Isso mesmo. Quem vai falar sobre esse assunto é o Almir Fernandes, voluntário da Cruz Vermelha e de outras ações aqui da nossa região. Almir, então vocês já estão com o equipamento funcionando, mas é claro, precisa de insumos, matéria-prima, enfim, para continuar fazendo essas doações, né? Isso mesmo, Michele. A fábrica que teve início lá em meados de 2018 e com muito empenho, a gente colocou em prática esse projeto. Quem pôde viabilizar são parceiros, né, junto à Cruz Vermelha, chamamos de equipe multi-institucional. Especialmente o que alavancou esse processo foi a Polícia Civil, através da venda de sucatas que estão muitas vezes nas delegacias. Então, a segunda delegacia de polícia, através do delegado Rivas, possibilitou reverter a venda de sucata e aí conquistamos então a compra da máquina de produção. Ainda, somente com as sucatas, não era naquele momento o suficiente, dado o valor da máquina. Aí conseguimos um outro parceiro, que é o CIESESC, o Sindicato da Extração do Carvão, né, do Estado de Santa Catarina, que viabiliza também uma parcela mensal, e aí pode ser viabilizado tanto a produção da compra da máquina quanto matéria-prima. Só que essa matéria-prima, ela com o tempo ela vai se desgastando, os voluntários estão produzindo desde 2018. 2018 houve uma produção de mais de 15 mil. Em 2020, com a pandemia, houve maior exigência e maior pedido, e aí aumentou para 30 mil fraldas. E por isso a gente precisa urgentemente conseguir subsidiar a matéria-prima. O doutor Domingos, que tem a URC ao seu comando, também viabilizou verba para a gente poder dar andamento a essa produção. E temos aí outros parceiros se apresentando e mais recentemente buscamos a ASIC, e a ASIC então de pronto abraçou a causa, está possibilitando então para que qualquer pessoa física ou jurídica possa contribuir através de um site, através de uma conta que está na ASIC, naquela campanha Juntos de Coração. Então eles estão disponibilizando esse mecanismo, essa empresa, para poder fazer então as suas parcerias. Essas fraldas, elas são destinadas a que público, Almir? E de todos os municípios, claro, né? Nós temos um limite. A gente está fazendo muitas triagens, o nosso critério é por urgência e necessidade. Critério também na questão de, preferencialmente, atender a pessoa que está no domicílio, a pessoa acamada, a pessoa que perdeu a renda, a pessoa que perdeu o emprego pela pandemia, enfim, circunstâncias bem pontuais e urgentes. E também atendendo os CRAS, atendendo instituições assistenciais.
São 22 instituições assistenciais sendo atendidas aqui na região, inclusive muitos asilos. Atendemos já Criciúma, Içara, Nova Veneza, Jacinto Machado, Turvo, Farol de Santa Marta, região de Laguna. Onde há pedido, a gente tem feito o esforço para atendimento. E por isso a gente reivindica e pede então esse auxílio de quem possa para a compra de produtos da matéria-prima. E quem puder doar também os produtos da matéria-prima, bem-vindo, né, Almir? Isso, atualmente a máquina produz fralda geriátrica e é importante a gente ter uma referência dessa matéria-prima para que seja bem aproveitada. E quem puder fazer contato ou com a Cruz Vermelha e principalmente na ASIC, terá essa condição, então, em depósito terá que ser necessariamente a ASIC, que disponibiliza uma conta sendo administrada pela campanha Juntos de Coração. E com a Cruz Vermelha, outra forma de doação, enfim, pode buscar a Cruz Vermelha que a gente tem como receber. Então tá certo, tá? Então essa é uma das ações da equipe multi-institucional, também da Cruz Vermelha, que é essa fábrica de fraldas que está precisando de insumos para continuar atendendo os mais necessitados da nossa região. Com informações para o Informe Região, o repórter Michele Veiga. Com a pandemia, a movimentação nas lojas caiu bastante, seja por conta das restrições impostas pelo governo ou até por cautela da população. O fato é que, para se adequar a essa nova realidade, as lojas buscam inovar. Veja na reportagem de Michele Veiga. Que é um momento desafiador, nós já sabemos, ainda mais para o comércio de rua, que muitas vezes é o mais afetado em situações de lockdown e outras ações extremas do governo para frear as contaminações pelo Covid-19 nas cidades e estados. E no meio disso, muitos começaram a se reinventar para que seus negócios continuem prosperando. As redes sociais acabaram sendo uma saída. Para a professora de redes sociais, especialista no assunto, autora de 3 livros, nunca houve tanta procura por cursos dessa categoria. Os empresários abriram os olhos para agora e para o futuro. Em 2020, tive uma busca gigantesca por cursos, né? E as pessoas percebendo a importância, já que o cliente está em casa com o celular na mão, então você tem uma vitrine ali à disposição para mostrar os seus produtos, para fazer vídeos, mostrando como eles funcionam, gerando valor para que o cliente desperte o interesse de adquiri-lo. Foi o caso da empresária Alessandra, que trabalha com confecção infantil e viu nas famosas lives de venda uma alternativa para continuar vendendo e não fechar as portas. Passando aqui para mostrar rapidinho para vocês. Tem verão, tem inverno. A gente acabou tendo que se aperfeiçoar, fazer cursos, começar a investir em mostrar os produtos mais por live, por rede social, vídeo. Muitas vezes a gente pega, faz o vídeo do produto, mostra mais detalhadamente o que a pessoa quer. E aí nas lives a gente consegue trazer o maior número de clientes para a loja. Ou se não traz para a loja, a gente acaba mandando entregar. Aí a gente vai combinando com o cliente conforme ele quer aquela mercadoria, né? Porque vender para infantil é mais complicado ainda, porque tem a questão de tamanho, se vai servir, se não vai. Mas tudo isso a gente faz um acompanhamento com o cliente, a gente explica para ele que essa roupa é desse tamanho, mede, faz tudo para contribuir para ele, de repente não precisa sair de casa, mas continuar comprando da gente, que é o que a gente precisa, né, do cliente final. O importante é deixar a vergonha de lado e aproveitar as oportunidades de levar os seus produtos para a casa dos clientes. As lives de venda foram realmente um sucesso e continuam. Então você que ainda não faz um vídeo ao vivo para mostrar os seus produtos, a gente tem tudo isso disponível. É só estudar um pouquinho e colocar tudo em prática e alcançar e se conectar com mais clientes. A velha história que na crise uns choram e outros vendem lenço nunca esteve tão atual. E isso para aqueles que buscam alternativas e se reinventam. Sim, foi o que salvou a gente. Investir em rede social, investir em se inovar, fazer coisas diferentes, tender a cada vez mais trazer um público que a gente não tinha e que agora a gente tem. Gente de outros lugares, de outros municípios, de outro bairro, porque a gente acerta, manda entregar, alguém vem retirar. Tudo a gente dá um jeito para o cliente poder comprar e facilitar para ele também, né? Porque quem tem filho, quem é que vai querer vir nas lojas com as crianças pequenas? Não vão querer. Então a gente continua mesmo assim buscando esse cliente através da rede social. Claro que nada melhor que ter as portas dos seus comércios sempre abertas, mas é a alternativa de continuar vendendo e mantendo seus negócios mesmo em época de crise.
O Informe Região vai ficando por aqui. Você acompanha mais notícias a qualquer momento ao longo da nossa programação. Você pode ficar atualizado também nas nossas redes sociais, pelo Facebook, no facebook.com/TV Primavera e também no nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você!